Eu tenho muitos fãs do meu programa no Irã, eu acho. Quer dizer, não é que eu acho, eu sei que tenho, porque eu vejo de onde eles baixam e o Irã está entre os meus 10 maiores mercados. De alguma forma fico surpreso com o motivo disso acontecer, mas é assim, o que é muito legal, porque eu sempre quis ir ao Irã. E eu acho que, sabe, eu nunca conheci, tipo, eu deveria dizer, eu nunca conheci um iraniano que eu diria, eu nunca conheci um iraniano de quem eu não gostei, mas eu morei em Los Angeles, então conheci vários de quem eu não gostei. Mas eu conheci um. Nunca conheci alguém burro ou preguiçoso, sabe? E preciso dizer, esse país tem muito potencial, sempre quis visitá-lo. Um dos meus maiores arrependimentos é ter perdido a chance de 2010 de fazer isso. Meus fãs iranianos no Irã e na diáspora perguntavam por que eu não usava minha voz pelo Irã dessa vez, já que já fiz isso antes. Está acontecendo esse protesto e eles estão matando pessoas. E dependendo, sei lá, da fonte, do dia da semana ou de quanta cafeína a pessoa que está postando tomou, ou eles mataram, eu não devia banalizar, mas mataram 3 mil ou talvez 30 mil pessoas durante o protesto. E eu não sei, a gente realmente tem essa informação? Por ser mídia estatal, você nunca terá uma resposta boa de propósito. A gente não vai conseguir uma resposta boa, né? E eu ouvi que quando Masha Amani foi assassinada, que era essa mulher curda, e basicamente ela estava usando o chapéu do jeito errado. Foi pelo hijab errado que ela usava, por isso foi espancada até a morte. Exatamente, ela levou alguns dias para morrer. Depois houve protestos massivos e então iranianos começaram a me escrever e enviar fotos de pessoas baleadas com chumbo de caça. Chumbo de caça é usado para caçar pássaros, não sei quanto você entende de espingardas. Então, não estamos falando de balas de borracha, não estamos falando de stingers, que são aquelas pequenas balas de borracha que parecem aqueles projéteis grandes que vêm atrás do Mario. Não são nada disso, são pequenos projéteis de aço feitos para matar pássaros, mas eles podem sim machucar uma pessoa. Então, tem pessoas chegando com radiografias mostrando todos esses pontos de aço no rosto, nos olhos e na parte superior do tronco. E normalmente, quando as pessoas aparecem com isso, há agentes do IRGC lá, agentes do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, e eles prendem essas pessoas imediatamente assim que recebem as radiografias. Estão atirando nos manifestantes no rosto com espingarda. Quando vão ao hospital, dizem, ah, bem, ele deve ter sido culpado de alguma coisa porque atiramos no rosto dele com uma espingarda, então vamos prendê-lo. Sim. E já recebi e-mails de iranianos me dizendo que desta vez eles simplesmente estão atirando neles no hospital. Então eles encontram o cara que está gravemente ferido no hospital e terminam o serviço quando ele está na emergência. Terminaram o serviço. Outra pessoa comentou que colegas de classe precisaram levantar as camisas, o que soa estranho em um país islâmico. Mas talvez. A guarda revolucionária foi à escola, mandou eles levantarem as camisas para ver se tinham projétil de espingarda ou ferimentos no corpo. Se encontrassem algo, levavam a pessoa embora. Essas seriam crianças mais novas, se pudessem estar com os pais protestando e acabam sendo atingidas por um chumbinho. Agora eles estão na escola, provavelmente com dor, mas você não conta para ninguém e a guarda revolucionária te leva sem saber para onde. E eu já tive, sabe... isso foi alguns dias depois do bombardeio, acho que uns 12 dias depois do ataque acidental a uma escola de meninas que matou 175 crianças. Supostamente, isso provavelmente foi feito pelos Estados Unidos. Eu ia dizer, não é bem supostamente, né? Aquilo foi simplesmente um número terrível. Entendi, quais números ainda estão em aberto, né? Com certeza foram os Estados Unidos, as pessoas tentam culpar outros, erros acontecem na guerra, o que é péssimo, pois foi uma grande tragédia. Mas não digo que tudo é propaganda ou mentira, porque assim, a gente precisa assumir os nossos erros quando eles acontecem, senão ninguém vai acreditar em nada. Ah, sim, essa é a única maneira de melhorar. Mas, sabe, claro, tem gente que vem falar comigo e diz, como você ousa apoiar algo que matou 175 crianças? Eu digo, se esse número não te agradou, espera para ver o que a Guarda Revolucionária Islâmica já fez. Essa tem sido a minha principal resposta. Quando as pessoas perguntam, como você apoia algo assim? Eu digo, engraçado, não vi nenhuma postagem sua. Quando massacravam milhares de manifestantes nas ruas, mas agora você se preocupa mesmo com essa escola. Você também posta várias mídias alternativas do Reino Unido dizendo que invadimos por causa de Israel. Pisca, não são os judeus. Pisca, cutuca, né? Às vezes penso, o que houve com você, cara?
Eu tenho alguns amigos assim que eu preciso explicar isso. Eles estão só engolindo propaganda de qualquer regime maluco de esquerda, sabe? É um assunto à parte. A maioria dos americanos não sabe muito sobre o Irã. Quando digo que tenho um ótimo público iraniano e admiro os persas, muitos acham estranho e perguntam se estou louco por querer ir ao Irã. E eu acho que é porque, bom, primeiro, eu não iria agora, mas a maioria dos americanos meio que pensa assim. O Irã surgiu em 1979, quando o Ayatollah Khomeini assumiu o poder. E eles realmente não pensam, tipo, eles não... Bom, eles nem têm idade suficiente pra saber. Ei, nós tivemos um relacionamento até que bom com esse país durante a maior parte da história, eu acho, pelo menos da nossa história. E foi um lugar bem progressista até decidir voltar pro século XVI nos anos 80. Sim, quero dizer, é isso mesmo. Irã é uma civilização antiga, é literalmente mais velha que a China. Para entender o Irã, é preciso pensar nele em 4 fases. Tem a civilização antiga, tem o regime revolucionário de 1979, depois tem o império de proxies regionais deles, e tem os dias atuais com a guerra moderna deles, com mísseis, drones, bombas antibunker e por aí vai. Os iranianos se incomodam porque você resumiu sua história a uma civilização antiga, apesar de terem cerca de 5.000 anos de história. E aí, em 1979, esse movimento islamista assumiu o poder e o resto aconteceu nos últimos 3 anos. Isso ainda deve acontecer. Vamos lá, cara, mas eu posso te dizer. Então, o Irã nem era chamado de Irã até, 1935. Sempre foi Pérsia, certo? E toda a ideia é que Irã significa algo como terra dos arianos. E a história remonta a uns 5.000 anos, 550 antes de Cristo, tinha Ciro, o Grande, certo? E ele fundou os Aquemênidas, acho que é assim, só li, nunca falei em voz alta. Império Aquemênida, que se estendia desde a fronteira da Grécia até o Egito, a Ásia Central, até partes da Índia. O famoso rei Dário, ele inventou a Grécia, ele perdeu na Batalha de Maratona. Você diz inventou a... Sim, lembra, o mensageiro Filipides correu 42 quilômetros até Atenas e morreu de cansaço. Sim, bem, dizendo que vencemos, ele disse. Nike, e então morreu de exaustão. É daí que vem o termo maratona. Ele não ganhou nem medalha de participação ou camiseta. Não, ele só recebeu uma pulseira viva forte quando já estava morto. Então é quando você ouve que os persas estão chegando e assiste 300 ou algo assim e pensa, espera aí, mas o Irã é tão longe. Bem, não era assim antes, era um império enorme e tinha ciência avançada e todo tipo de coisa maluca. Quer dizer, nada pelos padrões atuais, mas eles tinham medicina e ciência meio modernas. E nem sempre foi um lugar onde eles faziam todo mundo, nem sempre foi um lugar que era islâmico. E decidiram voltar centenas de anos por causa de algo sobre a lei Sharia, certo? É isso. Este é um desenvolvimento relativamente novo e sempre quero ser justo com o Irã, pois deve ser difícil ser iraniano ou persa. Tudo o que sabem do seu país é como tudo ficou bagunçado em 1979. Sim, mas foram 5.000 anos de história e todos dizem, não, agora é um lixo, desculpa. Não, você não entende. Tínhamos mas ninguém quer ouvir, né? Você prefere apontar para o outro... É parecido com a China, né? Eles passaram pelo comunismo e a fome com o mal. Mas se você fala com um chinês, ele diz que não é só por isso que são conhecidos. Gostaríamos de ser reconhecidos por todas as coisas incríveis que fizemos pelo Império Gigante e pelas dinastias de milhares de anos. Agora vamos falar só desses 30 anos em que vocês erraram feio. Não é justo, mas infelizmente é nisso que precisamos focar hoje, por isso lançamos bombas Bunker Buster em Teherã. Vamos falar um pouco sobre o Irã antigo. Acho que as pessoas gostam, pois eles lutam contra os gregos em Termópilas novamente. É nisso que o filme 300 é baseado, muito vagamente baseado. Tenho quase certeza de que nem 1 minuto daquilo é historicamente preciso. Mas o Irã foi conquistado pelos gregos ou eles conquistaram? Eu realmente não sei sobre essa época. Não. O Irã foi conquistado por algumas pessoas. Os gregos sob Alexandre, os romanos, os árabes, os mongóis, os turcos otomanos, todos eles passaram por lá. Mas o que é meio estranho sobre a Pérsia é que a cultura persa sobreviveu. E mesmo quando o Islã entrou no Irã nos anos 1600, nos anos 600, a civilização persa não simplesmente desapareceu, ela meio que abraçou o Islã.
Mas os persas, é meio engraçado quando você olha para a cultura árabe, existe uma diferença entre persas e árabes. E muita gente não entende isso. Muitos árabes são tribais e isso remonta à cultura beduína. E é por isso que você vê que quando algum cara é eleito presidente, ele garante que todo mundo seja da tribo dele, certo? Tem que ser assim. Para os vencedores ficam os despojos. E minha tribo vai ficar no poder pelo maior tempo possível. A cultura persa realmente não faz isso, é muito mais unificada. E, de novo, isso remonta a uns 5.000 anos, então a cultura persa, na verdade, sobreviveu e meio que mudou o Islã para algo que eles sentem que funciona mais para eles. E hoje a gente poderia entrar em toda a divisão entre xiitas e sunitas. Mas uma coisa que muita gente não entende é que o Irã é majoritariamente xiita muçulmano, que é uma das seitas do Islã. E a maior parte do restante do mundo árabe é sunita, que é outra seita do Islã, que é tecnicamente a seita dominante do Islã. Acredito que há 80 anos, de 90 a 95% de todos os muçulmanos eram sunitas. Vou arriscar um palpite baseado na história do Oriente Médio, pois sei que essas duas seitas não se dão bem. Não é como católicos e protestantes na Irlanda do Norte. Eles discordam, todos se consideram muçulmanos, mas discordam em certas doutrinas, como quem é o verdadeiro sucessor do profeta Maomé, e isso gerou conflitos. Notei ao servir no Iraque como soldado que, ao capturar prisioneiros e colocá-los na prisão, os xiitas e os sunitas iam para lados opostos da cela, então os xiitas ficavam com os xiitas e os sunitas ficavam com os sunitas. Como você identifica as pessoas? Só pergunta e elas respondem? Essa é uma excelente pergunta. Então, alguns nomes são xiitas, como Fátima, que deveria ser, que é um nome principalmente xiita. Pode ser só pelo nome, sabe? Qual é o seu nome, quem é seu pai. Daí, ok, sei que esse cara é sunita, então vou lá e fico com eles. Bem, poxa, eu não sei, parece tão arbitrário, mas o que eu sei... Queremos comentar sobre isso porque é relevante, mas precisamos avançar. Foram literalmente milhares de anos, então vamos seguir. Então, no século XX, o Irã tinha um rei, certo? Isso é o Shah. O Shah, ok, o Shah Varan. Shah literalmente significa rei em persa. É uma palavra que existe há uns 2.000 anos ou mais. Mais ou menos. É um país muçulmano, mas relativamente secular por ser moderno, está certo? Bem, na verdade só se tornou realmente moderno lá pelos anos 1960. O verdadeiro momento em que o Irã meio que entrou no cenário mundial foi quando uma expedição britânica encontrou petróleo. Isso foi em 1908. Houve uma expedição britânica chamada Companhia Anglo-Persa de Petróleo e eles descobriram petróleo no sul do Irã. Naquela época, o Irã estava meio que dividido em esferas de influência, onde a Rússia influenciava o norte do Irã, a Grã-Bretanha influenciava o sul do Irã, e o petróleo foi descoberto no sul do Irã. E isso fez com que os britânicos tentassem influenciar muito a política iraniana, especialmente porque, nessa época, a Marinha Real estava trocando o carvão pelo petróleo em seus navios, então esse era um recurso muito importante. Já na década de 1950, o primeiro-ministro do Irã decidiu que todas as companhias de petróleo seriam nacionalizadas. A maior parte da receita do petróleo beneficiava o Reino Unido, sem realmente chegar ao povo iraniano. As companhias de petróleo foram nacionalizadas e os Estados Unidos e o Reino Unido fizeram o que sempre fazem: apoiaram um golpe militar. Vou recuperar a receita do petróleo, pois me perguntei quando isso foi modernizado. Atualmente é comum no Reddit postar fotos do Irã. Mostram uma garota de 20 anos de mini saia numa festa de aniversário e dizem: esse era o Irã em 1970. Você pensa, o que aconteceu com esse lugar? Essa mulher hoje usa burca, às vezes só com os olhos à mostra, conforme o humor do marido ou irmão. Você pensa, uau, isso é realmente louco. Quer dizer, não necessariamente toda mulher no Irã, mas uma mulher dessa idade, nos anos 80, provavelmente era incentivada a se cobrir mais e não podia mais usar aquela mini saia e tirar fotos. Sim, a modernização meio que aconteceu nos anos 1960. Eles começaram a implementar coisas como um sistema de seguridade social, comprar armas modernas. Então, o Shah realmente deixou o país durante esse golpe militar e depois ele voltou com mais poder do que nunca.
e algumas das pessoas que se opunham a ele eram do lado religioso, então ele começou a implementar essas reformas. As mulheres conquistaram o direito de votar. Ele tentou enfraquecer o poder religioso e uma das formas que fez isso foi criando uma organização secreta de polícia. Savak, é isso. Savak, sim. E o engraçado é que esse foi um dos motivos pelos quais os rebeldes islâmicos nos anos 1970 queriam derrubar o Shah. Foi por causa da Savak, né? E quando esses caras terminaram, basicamente recomeçaram a Savak de novo. Eu nem acho que eles mudaram o nome, mas perceberam que precisavam de uma polícia secreta se quisessem reprimir as pessoas, e a Savak basicamente fazia vigilância, intimidação e tortura. E no Irã, se você fosse da classe média, né, andava por aí de mini saia, ia a bons restaurantes. Você estava recebendo uma educação, mas se não tivesse acesso àquela renda do petróleo, ou se fosse religioso e morasse em uma parte mais provinciana do Irã, não necessariamente vivia essa realidade. E isso causou muita mágoa, o que nos leva a 1979. Então, antes de entrarmos nisso, eu vejo que até hoje tenho amigos iranianos que conheci pessoalmente. Não só fãs do programa, mas eles dizem tipo, olha, no Irã, meu amigo tem uma Lamborghini. Ele é dono de um restaurante bacana, faz festas na piscina onde homens e mulheres vão. E eu fico tipo, como você faz isso sem se meter em problemas? E a resposta geralmente é, bom, o pai dele é tipo esse cara. Então, a guarda revolucionária ou a polícia da moralidade, ou seja lá quem for, simplesmente não mexem com ele. E quando as garotas chegam, elas estão cobertas e entram, e então tiram aquilo e estão de biquíni na piscina. E tipo, as pessoas tiram fotos, mas não postam nas redes sociais, ou sabe, seja lá o que for, as contas delas são privadas. É meio que tolerado porque eles sabem que as pessoas realmente querem viver, especialmente em Teherã, mas eu não acho. Acho que, como você disse, quem mora numa vila rural e trabalha na agricultura não está jogando o mesmo jogo. Você não está curtindo bons restaurantes e andando de Lamborghini com sua namorada. Você está vivendo séculos atrás da elite da capital. E se você olhar para a Guarda Revolucionária Islâmica fazendo vista grossa, quero dizer, se você olhar para os telhados no Irã, vai ver antenas parabólicas por toda parte. Conforme o humor, antenas parabólicas ora são ilegais, ora não. Agora parecem ilegais novamente, mas nunca são retiradas. Você precisa dar às pessoas algum tipo de maneira de consumir algum conteúdo. É a publicação que os assusta e é por isso que neste momento a internet do Irã está praticamente desligada. Nossa, uau, então, ok, 1979, o que acontece em 79... Esse é um ano emocionante para o Irã e bem ruim para todo mundo, a menos que você seja um ayatollah. A partir de 1979, grupos de estudantes iranianos, meio que se rebelando, invadiram a embaixada americana em Teherã. Bem, deixa eu voltar um pouco. Isso é o principal. Eu quero pular logo para a questão da embaixada, porque eu sou o cara militar. É disso que eu quero falar. Mas o Shah foi deposto e esses grupos de estudantes americanos achavam que esses americanos iam tentar fazer uma contra-revolução e derrubar o Shah de novo, né? Ou derrubar o Ayatollah. Então eles invadiram a embaixada americana, fizeram 52 americanos de reféns e os mantiveram por 444 dias, e isso foi um enorme incidente internacional. Jimmy Carter era presidente e provavelmente perdeu a reeleição por esse incidente. E isso meio que mostrou um certo nível de impotência, já que os Estados Unidos não conseguiram entrar e resgatar esses caras. Foi uma grande mancha para os Estados Unidos. E isso realmente fez com que os Estados Unidos nunca perdoassem o Irã por ter capturado pessoas e mantido elas presas por 444 dias. Sim, meu amigo foi lá em 2010 naquela viagem em que me convidou. Ele disse isso. Você pode ir ao prédio da Embaixada dos Estados Unidos e tem tipo um mosaico da bandeira americana onde você deve limpar os pés e pisar em cima e não pode tirar fotos lá. Provavelmente para evitar antagonizar ainda mais os Estados Unidos. E é uma bagunça total. Mas você pode simplesmente andar por esse prédio e é tipo, olha, foi aqui que invadimos a embaixada. Na verdade, conheço alguém que estava na multidão durante o episódio da embaixada. E ele disse a opinião dele, e eu não sei se isso é um fato histórico óbvio ou só a opinião dele. Ele disse que tudo foi planejado, não apenas um protesto estudantil com pessoas gritando, "Ei, morte à América!"
Mulheres que estavam cobertas tinham alicates escondidos debaixo do, como é que chama? Tipo um chador ou algo assim. Dash. Sim, elas tinham alicates, as pessoas estavam armadas e é tipo, de onde você conseguiu uma arma, sabe? Poxa, isso é uma sociedade repressiva com chá. Você tem uma arma de fogo, essas coisas. Então, eu acho que algumas das pessoas lá eram definitivamente estudantes ou civis, mas algumas das pessoas lá eram definitivamente treinadas pra tomar essa embaixada. Aquilo não foi um acontecimento acidental. Havia um boato de que o ex-presidente do Irã era Ahmadinejad. Ele estava na multidão assim como um dos agitadores. Isso me soa como a versão iraniana da Guarda Revolucionária dizendo eu estava em Woodstock. Tipo, foi só o lance da embaixada dos Estados Unidos me faça presidente. Mas, cara, você era criança na época? Nem tente calcular. Certamente pode ser, quero dizer, o atual eleito do Irã, ou melhor dizendo, eleito pelo Conselho dos Especialistas. Esse cara, ele supostamente era da milícia Basij, que ou serviu ou lutou, dependendo de quem você pergunta, na guerra Irã-Iraque. Então ele tinha isso como seu prestígio nas ruas e muitas pessoas que serviram na milícia Basij eram crianças de até 9 anos, instruídas a seguir naquela direção. Pegue esta chave, coloque no bolso como chave para o paraíso e caminhe até o Iraque até achar um ponto de referência. Talvez isso até te ajude a alcançar um lugar mais alto no céu. Certo. Meu Deus, e você vai direto para o paraíso. E as pessoas que serviram no cerco têm uma visão de mundo muito única, porque todos eles meio que foram formados ao mesmo tempo. Eles têm mais ou menos a minha idade, um pouco mais velhos, e todos serviram, e alguns deles viram combate. E esses vão ser os linha duras, certo? Tipo, nós entramos no Iraque para impedi-los de tomar nosso país, de destruir nossa revolução. Então, as pessoas que sobreviveram a isso certamente têm uma visão de mundo que não se compara a nenhuma outra. O que é o cerco? O que é o IRGC? Como isso é diferente do exército regular? Existem muitas organizações para nós. Se você é meio novato nessa questão do Irã, isso fica confuso muito rápido. Então, sabe, é engraçado o Irã. Eles gostam de dar nomes às coisas. Toda vez que criam um novo míssil, eles dão um novo nome, o que é tipo, se você gosta de mísseis, é tipo, droga, tenho que lembrar esse novo nome. Agora, no Ocidente, a gente coloca um sufixo, certo? Mudamos o design da cauda, chamamos de A1, sabe, design. Então você pode falar sobre o CGRI, Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Pense neles como o exército religioso do Irã. Eles recebem cerca de, acho que são 5,7 bilhões de dólares em financiamento todo ano. Eles são relativamente pequenos, são cerca de 125 mil pessoas, mas a Guarda Revolucionária Iraniana é como se fosse o exército religioso que protege o Estado. Mas também eles realizam operações de contra-insurgência, ou melhor dizendo, de insurgência. Eu ia dizer contra-insurgência, que é meu trabalho. Combater a Guarda Revolucionária Iraniana, os insurgentes que treinam pessoas. Ei, é assim que você faz um IED. Ei, é assim que você lança um míssil. Então eles fazem isso com todos os seus representantes. A Guarda Revolucionária Iraniana é um exército religioso do Irã, diferente das forças armadas comuns. Não há um equivalente nos Estados Unidos, certo? É como uma mistura de serviço secreto com boinas verdes em treinamento e representantes. E também, eles atuam como polícia secreta internamente, ou isso é uma organização diferente? Acho que é outra organização, mas não me surpreenderia se estivessem envolvidos, já que participam de várias coisas e também têm fins lucrativos. O que você quer dizer com fins lucrativos? Então eles possuem empresas de construção, empresas de engenharia, empresas de eletrônicos. Esse é um grande problema no Irã hoje. Se você tem um negócio, por exemplo, uma empresa de construção, ao propor um projeto, empresas ligadas ao IRGC oferecem um preço menor e você perde o projeto ficando o dinheiro com o IRGC. Isso é tão bizarro. Não há regras contra isso, nem talvez o governo não devesse controlar todos os setores. Isso lembra o que ocorre na China. Você vê isso no Egito também. Quero dizer, o exército egípcio possui empresas de construção. Eles possuem fábricas de engarrafamento de refrigerante, fábricas de processamento de alimentos. O exército egípcio e a Guarda Revolucionária Iraniana são organizações com fins lucrativos. Uau, agora, o outro exército, que é muito mais pobre, mas é maior, é o Artesh. Eles têm um orçamento anual de 2,7 bilhões de dólares menos do que uma pequena organização.
Eles têm cerca de 300, bem mais de 300 mil pessoas no Artesh. Então, o Artesh é o exército do povo. Ao serem recrutados, os homens iranianos podem ir para o IRGC, para o serviço prisional ou, na maioria das vezes, para o Artesh, onde servem 2 anos. Eles odeiam esse período e apenas cumprem o tempo até sair. E então os Basij são como uma milícia voluntária, eles meio que ficam sob o comando do IRGC. Muitas vezes, eles recrutam crianças, mas também pegam pessoas mais jovens. Você verá pessoas de até 70 anos nos Basij. E isso é algo que, durante os protestos, quando Mashalmani foi assassinado, algumas pessoas entraram em contato comigo dizendo tipo, ei, meu avô voltou para os Basij para fazer controle de tumulto porque era um dinheiro extra. Caramba! Então você tem tipo um homem de 65 anos, 70 anos contra os estudantes universitários em um protesto? Ou atirando neles, ou ele tem escudo ou cacetete. Provavelmente eles dão as armas para os caras mais jovens e, sabe, deixam os mais velhos com o cacetete. Mas imagina estar tão sem dinheiro a ponto de pensar, vou voltar para minha antiga unidade de cerco e atirar em civis. Isso é loucura pra mim. Beleza, então, caramba, beleza. Então eles tomam a embaixada, esses revolucionários em 1979, eles mantêm 52... Foram americanos por 444 dias. Assista ao filme Argo, se quiser saber como. O marido de uma das nossas convidadas do programa. Tivemos Jonah Mendes aqui. O marido dela, Tony Mendes, era tipo um agente lendário da CIA. E ele, eu acho, liderou essa operação em particular, o que é incrível. Eu lembro vagamente disso, Ryan. Não foi algo assim. A gente conseguiu um monte de passaportes canadenses e fez para o pessoal da embaixada. Eu nem sei direito. Eles fizeram para o pessoal da embaixada e de algum jeito os levaram para a casa do embaixador canadense. É tão maluco que fico chocado que funcionou. Tinha algumas pessoas sendo mantidas na embaixada e outras que estavam em um lugar diferente. Acho que eram 6 pessoas nesse outro local. Nós basicamente dissemos que alguns americanos vieram, ou acho que são canadenses, que dizem: ei, nós somos responsáveis por isso, Holly, sabe? Essa grande produção de filme. Gostaríamos de filmar no Irã porque achamos que tem a paisagem certa. E eles distribuíram passaportes para as pessoas que seriam levadas de volta ao Canadá. Supostamente, para evacuar esses caras, diziam que era um assistente de produção ou fulano, uma loucura. Mas sim, foi uma operação fascinante. O filme torna tudo ainda mais emocionante. Acho que eles só deixaram o país em um voo comum, sem serem realmente perseguidos no aeroporto. Improvável. Eles estavam perseguindo pelo... você sabe, só pra adicionar aquela adrenalina extra ali. Então, o filme Argo, de quem eu não lembro quem está nele, provavelmente Ben Affleck e John Goodman, isso, filme fantástico, história muito interessante, meio que quase toda verdadeira... Não sei, vamos ver. Então, tá, e depois? Depois dessa operação na embaixada, os Estados Unidos ficaram realmente irritados com o Irã. O Irã decide que os Estados Unidos são o grande Satã. E por que ainda estamos chateados com isso? Sabe, já se passaram quase 50 anos. Essa é uma excelente pergunta. Bem, sabe, ainda estamos chateados, provavelmente superaríamos essa questão da embaixada, mas acho que o motivo de estarmos tão irritados é que, depois desse evento em particular, o Irã decidiu que seria o protetor de todo o Islã xiita. E então eles começaram a apoiar grupos xiitas, incluindo grupos xiitas no Iraque, incluindo grupos mas rebeldes xiitas no Líbano, né, o que acabou levando à formação do Hezbollah dentro do Líbano. Então eles começaram a formar todas essas milícias por procuração. E o Líbano foi realmente onde tivemos uma amostra do que o terror iraniano poderia ser. Porque pessoas estavam sendo sequestradas, pessoas estavam sendo assassinadas, havia explosões de bombas. Havia uma embaixada onde cerca de 250 fuzileiros navais e cerca de 50, não apenas fuzileiros, mas também soldados do exército e soldados franceses. Cerca de 50 soldados franceses morreram após explosão de carro e caminhão-bomba. E essa bomba de caminhão não foi levada até lá pelo Irã, mas sim pelas milícias que eram apoiadas e financiadas pelo Irã. Então, o Irã basicamente queria estender seus tentáculos.
E eles eram pobres demais para construir um porta-aviões, mas conseguiam projetar poder através dessas milícias por procuração. OLP Yasser Arafat, o dia seguinte. Quando o Shah caiu, Yasser Arafat entrou em um avião e voou para Teherã. E ele começou a conversar com o Ayatollah original, Ayatollah Khomeini. Então ele tinha Khomeini e Khamenei. Sim, Certo, e depois outro Khamenei. isso mesmo. Mas o Ayatollah Khomeini original ofereceu ajuda a ele. E isso foi realmente estranho, porque a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, não era particularmente religiosa, sua identidade era mais uma identidade palestina, uma identidade meio marxista-leninista, mas eles aceitaram o financiamento. Sabe, quem é que vai recusar um cheque, né? Mas, com o tempo, isso não estava funcionando muito bem, porque o Irã queria uma campanha mais religiosa. E foi aí que surgiu a Jihad Islâmica, que era financiada pelo Irã, e a Jihad Islâmica e a OLP. Eles meio que batiam de frente de vez em quando, lutavam contra os israelenses, lutavam entre si. A Jihad Islâmica acabou indo para o Líbano. E então havia outra organização com a qual o Irã decidiu ajudar, que era a Irmandade Muçulmana. E isso foi por volta de 2005, na verdade, por volta de 1987, durante a primeira intifada, ou isso. Sim, essa é a primeira intifada, 1987. A Irmandade Muçulmana começa a ganhar poder em Gaza, e isso eventualmente se torna o Hamas. Então agora você tem xiitas iranianos apoiando os sunitas palestinos que ficam mais do que felizes em aceitar o dinheiro deles. E isso está acontecendo no Iraque, isso está acontecendo no Líbano, Isso também está acontecendo em Gaza. talvez na Cisjordânia ou não. Bem, a Cisjordânia é principalmente PLO. Eu não ficaria surpreso se, sabe, houver algum jihad islâmico dentro da Cisjordânia também. O Irã é o foco agora, sei que perguntarão sobre Israel e Estados Unidos, mas hoje falamos do Irã. Então o Irã está ocupado desestabilizando o Oriente Médio o máximo possível, financiando milícias e terrorismo. E, de novo, guardem seus e-mails. Hoje estamos falando sobre o Irã. Eles criam exércitos de procuração porque não conseguem projetar poder sozinhos, precisando usar forças terceiras em terra. E isso inicia, em parte, a Guerra Civil Libanesa, correto? Bem, a Guerra Civil Libanesa começou em 1975, eu acredito. E eles tinham muitos motivos para começar. Muito disso não iniciou a guerra, mas certamente ajudou a torná-la um pouco mais mortal. Na época havia um poder. Ainda existe um acordo de divisão de poder entre cristãos libaneses, xiitas libaneses e sunitas libaneses. Os cristãos ficaram com a maior parte do poder presidencial, acredito. E então, à medida que os refugiados palestinos começaram a chegar em massa ao Líbano, a demografia mudou. E agora há mais muçulmanos do que cristãos, e os muçulmanos queriam mais poder, mas os cristãos não queriam isso. E sabe, durante a Guerra Civil Libanesa, houve muitos cristãos cometendo atrocidades, então não faltavam pessoas fazendo coisas horríveis. Mas aí o Irã olha para isso e pensa, sabe de uma coisa? Nós vamos apoiar os xiitas e talvez ter alguma influência, se conseguirmos expulsá-los, se conseguirmos, sabe, obter concessões dos cristãos. Então, Eu cresci em Michigan, tínhamos uma grande população libanesa que se mudou para lá nos anos 70 e 80. Se você cresceu em Michigan, conviveu com muitos libaneses, e você dizia, vocês são muçulmanos, e eles falavam, opa, amigo, não, e você respondia, eu não sabia. Tem cristãos lá também. Então você aprende cedo que nem todo mundo de lá é muçulmano, porque eles vão te falar, eles vão te corrigir nisso. O curioso é que notei como muitos muçulmanos e cristãos do Oriente Médio convivem muito bem em Michigan. Eles atiram uns nos outros no Líbano, mas em Michigan parecem apenas sentir saudade de casa, querendo cozinhar e compartilhar comidas. O que é meio engraçado, sabe? Uma realidade semi-trágica da situação. Então, meu pai e eu trabalhávamos pra Ford e era tipo, sabe, 1 em cada 5 colegas dele eram caras do Líbano. Então, eu cresci sempre cercado por isso. Tentamos resgatar os reféns da embaixada, mas a operação falhou. Acabamos pulando isso por causa do tempo. mas qual operação você quer que eu fale? Sim, porque eu acho que as pessoas vão perguntar: por que você não mencionou a missão fracassada de resgate dos reféns? Então vamos falar sobre isso. Sim, essa foi uma daquelas ideias ruins que só pioraram. Então, a gente queria resgatar os reféns americanos, então bolamos isso. Nem o coiote do desenho teria feito um plano pior, né? Chamamos de Operação Garra de Águia, mas muitos conhecem como Deserto 1.
E basicamente a gente ia voar com helicópteros de um porta-aviões e ir para uma área no deserto de sal chamada Deserto 1. Algumas aeronaves pousavam ali com tanques de combustível para reabastecer helicópteros, que depois seguiam para outra pista buscar a equipe de assalto. Havia outras partes no plano. Eles voariam de helicóptero até Teherã e pensavam em levá-los a outra pista para explodi-los. Também havia outra opção de destino: voar até um estádio de futebol e então pousar um C-130 Hércules dentro do estádio de futebol e depois decolar novamente com o avião usando decolagem assistida por foguetes. Foi algo assim. O plano desmoronou já na primeira noite antes de começar. Vários dos helicópteros tiveram seus motores entupidos de areia e eles tiveram que cancelar tudo. Enquanto reabasteciam, um helicóptero decolou e atingiu um C-130 no tanque de combustível, provocando grande explosão. Cerca de 8 soldados morreram, mas o que conseguimos tirar disso foi o V-22 Osprey. Pensamos, não seria incrível ter algo que voasse e pousasse como um helicóptero, mas percorresse longas distâncias como um avião? E sabe, se algo de bom saiu disso, foi o surgimento da ideia do V-22. Parece que esse tipo de missão jamais aconteceria. Nossas forças especiais na época achavam que isso era forçar demais para realizar. Agora parece que voar sob o radar no Paquistão, usar helicóptero furtivo, eliminar Bin Laden e sair antes do Paquistão perceber que estávamos lá. E aí, tipo, não, sem problema. Não sei, isso é coisa da minha cabeça ou estamos muito melhores nisso agora? Podemos entrar, pegar Maduro e todos ficam, cadê o presidente? Parece um grande salto. Fizemos muitas mudanças nas nossas forças armadas depois disso. Só de criar o 160º Esquadrão Especial, tipo especial, operações especiais, ala aérea ou regimento aéreo, só de criar essa unidade de pessoas que tudo o que fazem é voar à noite, certo? Eles são os melhores. Você pega os melhores pilotos de helicóptero do exército e diz, tudo bem, vocês vão voar à noite, usando óculos de visão noturna. Imagine pilotar um helicóptero. Eu já pilotei um helicóptero antes. Eu estava na escola de voo de Fort Rucker. Imagine pilotar um helicóptero. E você só pode enxergar por 2 tubos de revista enrolada. Não, né? Por isso esses caras são os melhores do mundo. Então acho que nossas capacidades aumentaram e nosso ISR, nossa inteligência, trilhos, reconhecimento aumentou. Nossa capacidade de analisar o clima aumentou. Então, todos esses fatores meio que fazem com que qualquer tipo de missão que realizamos seja muito mais bem sucedida. Tentamos resgatar os reféns, falhamos, talvez Israel devesse ter feito. Guardem seus e-mails, agora o assunto é Irã. Só estou provocando a audiência, tudo bem? E então, por volta dessa época, o Iraque invade o Irã. Ou melhor, nos anos 80, o Iraque invade o Irã. O que está acontecendo aí? Eu pensei que Saddam Hussein era nosso inimigo também, e o Irã é nosso inimigo. Eles não deveriam ser amigos. Bem, o Saddam Hussein tinha medo de 2 coisas. A primeira era que ele tinha medo de que essa revolução se espalhasse para o Iraque. Porque o Iraque tem uma população predominantemente xiita, mas é governado pelos sunitas e pelo Partido Ba'ath, que é o partido político de Saddam Hussein. E ele também, se você olhar, há uma pequena faixa de terra entre o Kuwait e o Irã. E essa pequena faixa de terra é a única via navegável que o Iraque pode usar para exportar seu petróleo. Então, a próxima coisa em que eles pensaram foi nessa coisa chamada Shat al-Arab, via navegável Shat al-Arab. Então, a ideia por trás da invasão do Irã pelo Iraque era: eu vou aproveitar a relativa instabilidade no país e vou tomar a província de Khuzistão, que é uma das províncias ricas em petróleo do Irã. E isso foi um desastre absoluto para ambos os lados. Estamos falando de guerra de trincheiras, como na Primeira Guerra Mundial, com uso de gás venenoso. Crianças eram usadas em combate, minas terrestres. E isso durou cerca de 8 anos. E as fronteiras basicamente terminaram onde estavam no começo. Foi um grande desperdício de dinheiro. Não morreram cerca de 1 milhão de pessoas nessa guerra? Foi um conflito insano e sangrento. Acredito que você estava certo e posso te dizer que houve, eu acredito. Existe uma estátua no Iraque que era como a mão de Saddam Hussein segurando uma cesta de capacetes iranianos, e essa estátua enorme, uma cesta de capacetes iranianos. Se você visitasse um dos palácios dele, veria isso.
Posso estar enganado, mas quase certeza que vi isso. Os apliques na parede eram capacetes iranianos que tinham sido banhados a ouro. Que loucura. Aqui diz 500 mil, o que exclui os números da campanha relacionada ao ataque. Seja o que for, é a guerra convencional mais mortal já travada entre exércitos regulares de países em desenvolvimento. Eu sei que isso parece meio limitador, mas basicamente, tirando as guerras mundiais e grandes conflitos entre potências, foi o maior número de baixas. Se considerassem a Rússia um país em desenvolvimento, ela superaria o conflito na Ucrânia. Talvez não devesse brincar com isso, mas aqui estamos. Porque eu acho que essas baixas já devem estar chegando a 500 mil se você somar Ucrânia e Rússia, certo? Provavelmente mais, tipo 1,5 milhão. Sério. Poxa vida. Não me surpreenderia. São 500 mil baixas totais, não só mortos. Ah, entendi, parece correto. Ok. Entendi, 1,5. Normalmente, para cada morto, você tem 3 feridos. Caramba. Voltando aos exércitos de procuração que o Irã coloca no Oriente Médio. No episódio Out of the Loop de 7 de outubro, você disse que havia digitais iranianas nos ataques do Hamas e comentou sobre isso. Eles são pobres demais para construir um porta-aviões, por isso usam intermediários. É também o quê? Não é só barato, mas eles podem dizer que não foram eles, foi o Hezbollah, eu não sei. Ah, sim. Sim, é barato, né? E você ainda tem a possibilidade de negar de forma plausível. Então, sabe, se você consegue encontrar um grupo terrorista e dar um pouco de dinheiro para eles, eles vão fazer. Eles podem não fazer tudo o que você quer, mas tendem a atender seus pedidos. Olha para o Donbás na Ucrânia, certo? Que é Donetsk e Luhansk, certo? Como isso começou? Bem, começou em 2014, quando o governo ucraniano estava um caos. Foi logo depois da Revolução de Maidan, certo? E a Rússia estava observando isso. Eles tomam a Crimeia e olham para um monte de pessoas desempregadas em Donetsk e Luhansk que são de origem étnica. Não me refiro a russos étnicos, pois os ucranianos se irritam, mas sim a quem se identifica assim. Eles dizem, vocês são pobres, né? Bem, que tal eu te dar um fuzil e um salário e agora você é alguém, certo? Eu sempre disse que nada para uma bala como um emprego. Então, o Irã estava envolvido em um conflito por procuração com Israel e a Rússia estava envolvida em um conflito por procuração, financiando esses separatistas em Donetsk e Luhansk contra a Ucrânia. Existe essa negação plausível. Fizemos isso no Afeganistão, certo? Nós armamos os Mujahideen, demos a eles mísseis Stinger, éramos amigos de Osama Bin Laden. Quando você pensa, nem sempre dá certo. Às vezes se ganha, outras se perde. É isso mesmo. Esse lance de proxy pode dar certo ou errado, e o Irã tem diferentes proxies. Hezbollah, os exércitos ou milícias xiitas no Iraque, eles têm a Jihad Islâmica Palestina PIJ, tem, como já disse, o Hamas, e tem os Houthis no Iêmen. Você pode interromper, olha, uma maneira fácil de parar o transporte marítimo internacional. Você pode construir uma marinha para bloquear Israel ou pagar um grupo em uma caverna, mascando cat, para lançar mísseis usando suas informações de inteligência. Não há interações entre os Houthis e o Irã, quero dizer, em relação à mira, tudo isso era o Irã fazendo a seleção dos alvos. Você acha que algum Houthi pilota avião de patrulha marítima? Não, eles estão em cavernas mascando cat. Os iranianos ligavam para eles e diziam, ei, lança um míssil nesse local. Ok, uau, É tudo que você precisa. São só pessoas querendo causar caos e você diz, é por Deus. Vamos te dar dinheiro e você está tranquilo? Todos já vimos imagens de pessoas afirmando que o Irã está há 2 semanas de construir uma bomba nuclear, mas ouvi que estariam a 1 ou 2 semanas disso. Praticamente toda a minha vida adulta, de qualquer forma. Então, e aí o presidente Trump disse, nós obliteramos as capacidades nucleares do Irã, ok? Então, por que estamos atacando o Irã agora? Essa é uma ótima pergunta. É engraçado que alguém já me perguntou, você participaria de um debate sobre o Irã? Mas afinal, o que seria debatido? Bem, você vai ser o pró-Irã, pró-atacar o Irã? Sou analista de inteligência, só os encontro. Os caras da política são os que decidem se é uma boa ideia ou uma má ideia. Mas posso te dizer uma coisa, a explicação que eu dou para as pessoas é que se tivéssemos eliminado as capacidades nucleares da Coreia do Norte há 20 anos, a situação mundial seria diferente? Certo, e a resposta é sim.
E em relação ao urânio, você realmente só precisa de algo entre 3% a 5% de urânio enriquecido para alimentar um reator nuclear. Isso é de 3% a 5% de urânio 235. E esses iranianos estavam em uma reunião com americanos na mesa de negociações e eles alegaram que tinham material suficiente para fazer 11 bombas nucleares. Então você precisa de cerca de 22 libras, mais ou menos. Eu não sei quanto isso dá em quilos, talvez 16 quilos. Eu não sei, talvez menos. Eu acho de urânio enriquecido a 90% para fabricar uma bomba, equivalente ao peso de um grande saco de ração para pets. São tipo 10 quilos, eu acho, na verdade. São 9,97. Eu cheguei bem perto, 10 quilos. Ok, então é isso que você precisa para fazer uma bomba nuclear. Não é, na verdade, não é tão difícil assim. Você tem um cilindro de urânio e você tem um anel de urânio e você dispara o anel contra o cilindro. Quando você reúne todo esse urânio, em algum momento... É um programa para a família, continue. Uau, eu nunca tinha pensado assim. O que você faz com as mãos agora? Isso terá que ser censurado no YouTube. Então, a ideia toda é que nós sabíamos como usar, sabíamos que o urânio atingiria massa crítica lá em 1945. Então, essa informação já está disponível por aí. Isso era tão claro que nem testamos a bomba Little Boy, modelo de canhão com urânio. Simplesmente sabíamos que funcionaria. Então, por que estamos fazendo isso agora? Bem, pode ser que o Irã realmente estivesse perto de ter uma bomba. Eles realmente tinham 11 bombas, eu acho. 11 vezes 22, tanto faz. 100 quilos, um pouco mais de 100 quilos de material nuclear para fazer uma bomba, e era isso. Se não puder destruir a capacidade de fabricar a bomba, ao menos destrua a de entregá-la. Se destruirmos toda a produção de mísseis deles, terão que transportar a bomba nuclear em um navio cargueiro até o porto de alguém, certo? Talvez o Irã nem estivesse perto de ter uma bomba, e Trump aproveitou para atacar porque o Irã está politicamente fraco, certo? Então, eles poderiam estar perto de ter uma bomba, e agora não estão mais porque acabamos de destruir todas as instalações deles, mas eles ainda têm esse material nuclear e está relativamente próximo. Eles estão politicamente fracos agora porque há meses e meses vem acontecendo protestos tentando derrubar o governo. É por isso? É. Tem sido por isso. Parece que esses protestos foram reprimidos. Mas Teherã agora está enfrentando uma enorme escassez de água, e muito disso é devido à má administração. Teherã já falou sobre mudar sua capital para ter acesso a mais água, e muito disso é de novo má administração. Eles acreditam que uma das principais exportações do Irã são as amêndoas. Não, desculpa, é... Terrorismo, certo? Desculpa. Irã é terrorismo, amêndoas, caviar. Isso é tipo mulheres bonitas. Que tal? Posso compensar? Ok. Então, amêndoas estão nisso. Amêndoas realmente consomem muita água. Acho que são tipo 5 galões de água para produzir uma amêndoa. Ou pode ser até mais. Acho que são tipo 50 galões de água para produzir. É loucura. Eu lembro de ter feito um programa sobre isso e são 3 ou 5 galões. Por amêndoa, são necessários 3 a 5 galões de água, então milhões de galões são usados na produção, mesmo com baixa demanda. É insano e o Irã precisa do dinheiro, né? Devido a todas essas sanções contra o Irã pelo mau comportamento, o que eles vão vender? Podemos vender amêndoas, já que o mercado mundial gosta delas e isso gera dinheiro, mas toda a água está sendo usada para amêndoas. Ah, entendi. Seria uma boa ideia vender outra coisa se você precisar conservar sua água. Mas eles também precisam de uma moeda forte para o país continuar existindo. Sempre me perguntei, se a Coreia do Norte quer o mundo desestabilizado e já tem armas nucleares, por que não oferece ao Irã tudo o que ele precisa, em vez de deixá-lo levar anos para obter? Os Estados Unidos já nos odeiam, mas temos armas nucleares. Se dermos para vocês, por que não dariam uma bomba ao Irã? Por que não fazem isso? As digitais seriam rastreadas facilmente. Mas eles se importam? Quero dizer, quando a Coreia do Norte se importa com o que os Estados Unidos pensam, eles estão literalmente provocando a gente toda vez que tem oportunidade. Acho que se eles fizessem isso, não só nós, mas a China provavelmente também colaboraria contra a Coreia do Norte. Você já esteve na Coreia do Norte? Já estive sim.
várias vezes tem muito mais experiência sobre a Coreia do Norte do que eu. E eu acho que, em relação ao regime, o principal objetivo do regime é continuar sendo uma cleptocracia, certo? Então, se eles realmente fizessem algo tão extremo, seria o fim do regime. E então, sabe, Kim Jong-un não poderia mais tomar conhaque com seu esquadrão de prazer ou batalhão de prazer, certo? Tudo é a questão da Coreia do Norte. O país inteiro é basicamente como uma máquina para manter o 0,1% do topo rico e todo o resto escravizado, porque eles simplesmente não conseguem. Mesmo que quisessem mudar, não há como sem colapsar tudo, causando uma crise massiva de refugiados. A China só tolera eles, quero dizer, eu tenho fontes, especialistas, insiders, que dizem que a China está de saco cheio de lidar com a Coreia do Norte, mas a alternativa é pior, certo? Eles estão tão cansados de lidar com eles, odeiam e desprezam. Se você perguntar a um chinês comum, ele dirá: eles são atrasados, como a China de 1950. Quem gostaria de viver ou ir lá? Mas a alternativa é agir sobre isso. Agora, eles têm 24 milhões de refugiados bem na fronteira desprotegida deles, que vão todos entrar na China. Porque eles não têm comida. Então eles simplesmente toleram isso. Porque tem um muro lá que é vigiado por dentro. Voltando ao Irã, você acha que o país estava realmente perto de conseguir uma bomba ou não? E Trump aproveitou para atacar porque o Irã está politicamente fraco ou não estava perto disso? Mas decidimos atrasar a produção de mísseis deles em algumas décadas. Ou estamos fazendo isso porque podemos. Mostra à China que somos capazes de dissuadir uma invasão a Taiwan, então é melhor pensar em duas vezes. Eu não descartaria essa possibilidade para o governo atual, sabe? Um dos benefícios colaterais de tirar o Maduro é que você basicamente removeu uma peça do tabuleiro de xadrez, que a China teria que ameaçar o Mar do Caribe e ameaçar o Canal do Panamá com mísseis antinavio e drones. Porque quando a guerra com a China chegar, e provavelmente vai acontecer em 2027 ou 2028, quando isso acontecer, os Estados Unidos não vão sair ilesos. Seremos atingidos por ataques cibernéticos, drones ou algum tipo de míssil. Eles simplesmente têm que fazer isso, e isso torna muito mais difícil fazer isso se a Venezuela não estiver mais lá. Porque agora você tem uma base de ISR e de preparação. Então pode ser que dentro da administração alguém esteja pensando, quer saber, vamos dificultar muito para a China invadir Taiwan destruindo tudo isso. Vamos destruir mísseis e parte da produção de petróleo deles? Se possível, colocamos um regime aliado no comando. Podemos dizer a eles que não podem mais vender petróleo para a China, e isso é uma grande vantagem, certo? Isso dificulta a invasão de Taiwan pela China e a faz conhecer nossa nova doutrina. Chama-se Jado, e talvez isso faça eles pensarem duas vezes antes de realmente atacar Taiwan. Porque nós provamos que vamos atrás de você, não dos seus generais, não dos seus soldados. Nós vamos encontrar o comandante, o chefe, e vamos lançar uma bomba em você. E não importa onde você esteja, nós vamos te encontrar e fazer isso. E se Xi Jinping quiser viver para ver essas duas nações gloriosas reunificadas, invadir talvez seja o que ele menos quer. Vejo que você vai encontrá-lo. Então isso é meio que um aviso, tipo, o seu país vai sobreviver a isso. Porque, sabe, nós não vamos usar armas nucleares contra todo mundo, mas você vai estar morto e todo mundo que você conhece que é importante também vai estar morto. E isso vai acontecer nas primeiras semanas, se conseguirmos fazer isso. Vai acontecer nas primeiras horas. Nas primeiras horas. Não vai ser algo em que você resista por anos, como Hitler ou algo assim. Você já vai estar fora logo no começo. Nossa ISR, inteligência, vigilância e reconhecimento são excelentes. Eu não atenderia um telefone no Irã por dinheiro algum. Você quer dizer, se estiverem em uma função crítica para a missão? Com certeza, sabe? Toda a nossa estratégia é eliminar primeiro as defesas aéreas, depois o comando e controle, depois os radares e, por fim, as aeronaves. As aeronaves, a capacidade de se comunicar com essas aeronaves, e então começamos a atacar parte da logística. Então agora, por exemplo, você pode até ter alguns mísseis, certo? Que pode disparar, mas tente disparar esse míssil sem um gerador, certo? Por que você não tem um gerador? Porque não tem combustível para o gerador? Porque o caminhão de combustível não veio ou nós o destruímos.
É, o campo está pegando fogo. Isso é. Eu ia perguntar, o que estamos atacando no Irã? Vou te perguntar em alguns minutos, pois penso, já não estamos sem coisas para explodir? Não sei. Todos nós ouvimos que a Rússia e talvez até a China podem estar fornecendo informações de inteligência para o Irã atacar locais dos Estados Unidos, e eu sei que eles atingiram até hoje algo em torno de 17 locais, e alguns deles são realmente caros. Radares, e as pessoas dizem, destruíram um radar de $1 bilhão, mas pesquisei e ele está danificado, não destruído. Não demoliram toda a instalação de concreto. Acredito que pode custar cerca de $3 milhões para consertar e levar cerca de 3 meses. Eu não sei, mas eles estão revidando e eu sei que provavelmente nós estamos... Provavelmente devemos agradecer a Rússia e a China, pois o Irã só tem 2 satélites e não está observando. Em tempo real, então alguns dados você já tem. Como conhece a área e se prepara para essa luta há um tempo, geralmente sabe onde ficam os aeródromos. Prédios não se movem, então ao saber onde estão, fica fácil localizá-los. Você sabe onde estão os eventos vermelhos. Agora, a Rússia pode estar fornecendo inteligência, a Rússia ou a China podem estar fornecendo inteligência para o Irã, mas a questão é, quão utilizável isso é? Tipo, eu sei que tem ouro em Fort Knox, mas eu não sou o Danny Ocean, certo? Eu não vou conseguir chegar lá e roubar. Então, esse nível de inteligência não me ajuda em nada agora. Então, no caso do Irã, se destruímos muitos dos mísseis deles, mas não só os mísseis, se destruímos o comando e controle deles, para avisá-los quando disparar esses mísseis ou onde disparar esses mísseis. E essa inteligência passa a valer muito menos. Considere também o ciclo ODA, observar, orientar, decidir e agir. Quanto tempo dura o ciclo ODA? Se o ciclo ODA for de 5 minutos, leva 5 minutos para a inteligência russa chegar até o cara que aperta o botão no lançador de mísseis. Bem, isso é ruim. Se o ciclo ODA for de 12 horas, bem, isso não é muito bom para o Irã, certo? Porque a Rússia pode dizer, ei, há um porta-aviões americano nessas coordenadas. Ele está a 30 nós, certo? Ontem, na hora do jantar... Ontem na hora do jantar, certo? Então 30 nós. Você está se movendo meia milha em 1 minuto, certo? Onde vai estar? 12 horas. Agora está a 3 países de distância. Isso não é muito útil. Então a utilidade dessa informação está meio em dúvida. E pode ser que alguns líderes da Guarda Revolucionária Iraniana tenham cartas de última instância, onde eles recebem uma carta do comandante dizendo: olha, se você não conseguir contato com o comando superior a cada 12 horas, então dispare seus mísseis contra essa cidade, certo? Vamos sair com um estrondo. Os britânicos realmente têm isso em seus submarinos nucleares, uma carta escrita pelo primeiro-ministro. Eles recebem uma nova toda vez que um novo primeiro-ministro assume, e sim, eles mantêm isso em seus submarinos. Dizem, se Londres for destruída em ataque nuclear, as instruções estão nesta carta. Ninguém sabe o que ela diz. Pode voltar para a América e pôr os mísseis sob controle americano ou lançar tudo contra a Rússia? Não sabemos. Uau! Ninguém sabia o que está na carta. Eu também não. Impressionante. Então, Rússia e China redirecionaram alguns de seus satélites para ajudar o Irã? Ou é como se eles estivessem apenas dando informações de segunda mão? Eu não sei. Essa é uma excelente pergunta. Eu provavelmente diria que não olhei para isso, e nós monitoramos todos os satélites de forma geral. Mas eu diria que é provável que a Rússia não tenha redirecionado nenhum de seus satélites, principalmente porque custa muito combustível para redirecionar um satélite. Não sei se gastaria isso com o Irã, ainda mais com a guerra na Ucrânia. Então, talvez, se eles passarem sobre uma área americana, eles possam repassar algumas fotografias ou algumas imagens de radar de abertura sintética. No caso da China, eu não faria isso. Eu ficaria muito surpreso se eles não tivessem redirecionado 1 ou 2 satélites. Não necessariamente para ajudar o Irã, mas para observar como nós fazemos as coisas, porque eles querem ver como nós agimos e eles querem ver se conseguem localizar um porta-aviões rapidamente e querem aprender com os nossos erros. Eles querem criar uma marinha nuclear com porta-aviões, então devem estar observando. Não me surpreenderia se a China estivesse observando e aprendendo conosco para aplicar a sua própria libertação do povo pela marinha do exército.
Sim, claro, eu esperava que estivessem. Qual tem sido o papel dos ataques cibernéticos no conflito? Porque eu ouvi dizer que a TV iraniana foi meio que hackeada e apareceu Bibi Netanyahu e outras pessoas na TV iraniana, o que deve ser uma loucura de ver. Tipo, você está em Teherã acostumado a ver ayatollahs discursando sobre derrotar os judeus malignos e falando do grande Satã e do pequeno Satã, né? Israel e os Estados Unidos, ou os Estados Unidos e Israel, respectivamente. E aí, de repente, é tipo, não, você não está, você está assistindo a América. Eu acho que eles não estão só passando clipes do Bruce Springsteen, mas exibindo algo que claramente não é o Irã. Não parece TV doméstica. Deve ser estranho ver isso. Tipo, olha, a gente nem consegue controlar as transmissões no nosso próprio país. E, aliás, o Ayatollah morreu. Ah, você não acredita em mim? Bem, aqui está uma prova, e aqui fica a casa dele que está pegando fogo. Tem um buraco fumegante no meio. Eles precisam admitir esse tipo de coisa. E, aliás, a água foi cortada de novo ou algo assim. Quero dizer, deve ser absolutamente insano passar por algo assim. Bem, o grande ataque foi no aplicativo de oração do calendário Bada Saba, que basicamente enviou uma mensagem incentivando o pessoal da IRGC a desertar. Seu celular tem um app de calendário que avisa quando é hora de rezar. Isso é o Ramadã, isso mesmo. Quero dizer, de modo geral, certo? Você reza 5 vezes por dia, especialmente se for bem religioso, mas sim, é Ramadã, você está certo. Enviar mensagens de deserção à Guarda Revolucionária pelo app de oração foi uma jogada interessante. Isso é louco, porque você pensa, somos um bando de caras durões. Ei, se você está na Guarda Revolucionária, melhor desertar agora, pois controlamos tudo, inclusive esse app religioso que você usa às 4 da manhã para rezar. Você pensa, meu Deus, se estão aqui, onde mais estarão? Armas cibernéticas são uma arma, quero dizer, estamos nos fios, estamos no ar. Quando você usar um telefone ou emitir um sinal de celular, saberemos. E essa é a parte interessante sobre JADO, ou nossa nova doutrina que se chama JADO, Operações Conjuntas em Todos os Domínios. Um satélite pode captar um sinal de alguém lá embaixo. Esse satélite pode avisar alguém em um centro de comando. Ei, esse telefone acabou de ser ativado. E esse comandante pode então analisar todos os recursos disponíveis no teatro de operações e escolher o recurso mais sobrevivente para atacar aquele alvo específico. Isso é conhecido como qualquer sensor, decisão ou atirador. Então, em um conflito com a China, pode ser assim. Você tem um cara das Forças Especiais Australianas em uma ilha que chama um avião AWACS, um daqueles aviões radar, e diz: Ei, estou vendo um destroyer chinês. O avião AWACS orienta um lançador HIMARS filipino a disparar um míssil em um alvo invisível. E isso é, como eu disse, a analogia que eu uso é que costumava ser assim. Na Primeira Guerra do Golfo, usamos uma doutrina chamada Ireland 2000 Batalha Aeroterrestre 2000, e isso era como um furacão, seguido por uma onda gigante. 6 semanas de ataques aéreos, seguidos por uma invasão terrestre massiva com jado. Você recebe 1000 tornados na primeira noite e nunca sabe onde vamos atacar. E estamos constantemente te atingindo e nos adaptando a alvos emergentes. É isso que as pessoas esperam, certo? Pensam, os Estados Unidos nunca vão invadir o Irã. Depois da supremacia aérea, vão enviar tropas terrestres. Você apenas observa e parece dizer, não, não fazemos mais assim. Quero dizer, nós poderíamos colocar tropas em solo. Não vejo como isso seria vantajoso. A situação ideal é que esses ataques aéreos provoquem um enfraquecimento do governo para que o Artesh assuma o controle e basicamente eles marchem para o norte até Teherã e matem todo mundo. Não vestidos como eles. Entendi. Então essa é a situação ideal. Este é o exército regular, apenas exércitos regulares projetados. E agora, seja lá o que vier depois disso, talvez o filho do Shah retorne e ele se torne o líder de fato. Temos que ter muito cuidado com isso, porque qualquer um que desça a rampa de um C-17 escoltado por fuzileiros navais não será confiável para os iranianos. É certo. Até mesmo o Shah, ou melhor, o filho do Shah, devo dizer, é um pouco suspeito. Porque, sabe, ele tem vivido os sonhos, sabe, morando em Paris e vivendo, sabe. Então ele não compartilhou das dificuldades que foram vividas pelo iraniano comum. Entendo que eles realmente não queiram isso. E talvez o Artesh coloque alguém no poder temporariamente, depois realizem eleições, refaçam a Constituição.
Talvez eles consigam algo influenciado pelo Islã, mas que seja uma democracia de verdade. Tecnicamente, o Irã é uma democracia, mas ao mesmo tempo não é bem assim. Você pode votar em um ou outro clérigo repressivo. Ah, escolheu errado, viu? O engraçado é que eu meio que comparei isso com como... Vou fazer um pequeno comentário político. Quer dizer, eu comparei isso com como Harris foi escolhido. Ninguém realmente teve voz, só o Conselho dos Anciãos, né? Isso mesmo. E eu fui muito criticado por isso quando falei, mas é a verdade, né? Por exemplo, se você olhar para o Irã, existe um conselho e há uma democracia, mas esse conselho aprova cada candidato, certo? Então, se esse conselho não considerar o candidato suficientemente islâmico, ele nunca vai ser colocado na cédula. Você pode escolher entre, tipo, esse clérigo conservador, esse clérigo um pouco conservador, sabe? Mas você nunca vai ter o clérigo liberal, certo? Você nunca vai ter o clérigo de cabelo roxo. É. Esse cara não será candidato. Então, eles têm a democracia de que ele fala. Ele se conecta com as crianças. Qual nível de clérigo conservador você quer? Sim, há grupos hacktivistas e outros ataques cibernéticos tentando interromper o comando e controle da Guarda Revolucionária Islâmica. Como disse, invadimos a agência de notícias estatal do Irã, sites do governo e o app de oração. É meio louco. Quero dizer, no que estamos atirando no Irã agora, isso já está acontecendo há um tempo. Eu tive que voltar mais cedo da Arábia Saudita, e isso foi há mais de uma semana, porque havia mísseis de cruzeiro voando sobre o meu acampamento, literalmente, e F-16S da base aérea de Tabuk, na Arábia Saudita, onde eu estava perto. Então, isso já faz um tempo, quero dizer, quantos ataques nós já lançamos, porque em algum momento, e acho que ainda não chegamos lá, você não simplesmente fica sem coisas para explodir? Isso já aconteceu no Afeganistão. Chega um momento em que só se transforma pedras grandes em pequenas. Provavelmente você nunca vai ficar sem alvos logísticos. Então, idealmente, nesse esquema aqui, você ataca os alvos de defesa aérea primeiro, absolutamente 100%. Esse é o primeiro a ser eliminado, defesa aérea. Porque assim que você elimina a defesa aérea deles, tudo o que você faz depois é lucro. Fica muito mais fácil de fazer, porque você pode simplesmente sobrevoar um país com total impunidade. Na próxima fase, você alcança o comando e controle, então ninguém mais pode te dar ordens. Pode ter vários mísseis balísticos ou ser uma brigada do exército, e aí pensa, ok, e agora? E a ordem nunca chega, certo? E então, na próxima fase, depois do comando e controle, você começa a atingir seus sensores de ISR. Então, instalações de radar, qualquer tipo de comunicação que permita que as pessoas conversem entre si e digam vá para cá, vá para lá, ou descubram onde você está. Depois você ataca bases aéreas, mas não precisa destruir as pistas. Muitos acham que atacar base aérea é destruir pista, mas ela pode ser reparada em 12 horas. Na verdade, não é tão difícil, e nós realmente tentamos fazer isso. Durante a Primeira Guerra do Golfo, os britânicos tiveram uma missão incrivelmente corajosa, onde eles literalmente voavam pela pista como se estivessem pousando. E eles lançavam essas munições de fragmentação de um compartimento especial que meio que destruía a pista. Era extremamente perigoso, principalmente porque você está voando por uma rota de aproximação conhecida, certo? Então agora a gente simplesmente explode as aeronaves nos abrigos reforçados. Faz sentido. Você poderia pousar seu avião lá se precisasse. Você pode pousar o seu próprio lá, certo? É, com certeza. Então, uma das próximas coisas que você quer fazer é ir atrás de qualquer míssil balístico, tipo aqueles que estão em lançadores. Uma coisa que eu disse foi que as pessoas comentaram: meu Deus, estamos sem interceptores. Obrigado. Essa é a questão. Muitos no Reddit dizem que derrubamos 30 mil ou 50 mil drones Shahed com Patriots de 2 milhões de dólares, mas só conseguimos produzir 3 desses por mês. E vamos ficar sem, e então todo mundo vai virar alvo fácil e só vai poder ficar sentado lá. E vamos ter que implorar para o Irã parar de lançar mísseis contra o Catar.
E eu fico pensando, acho que pessoas mais inteligentes do que caras que jogam League of Legends o dia inteiro já pensaram nisso antes. Em algum momento de um conflito, e eles dizem, e você posta isso, e eles não, 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 não. Esses caras estão acostumados a ganhar uma guerra em 3 dias. Eles não fazem ideia de como é um conflito prolongado. E eu fico tipo, de novo, existem pessoas, muitas pessoas, cuja vida inteira é isso. Eu vou presumir que elas já pensaram um pouco sobre isso. Então, com certeza nós temos Com certeza temos um limite abaixo do qual não queremos ir, certo? Mas isso já foi levado em conta. Tivemos pessoas inteligentes no Pentágono dizendo, tudo bem, esse é o número de interceptores que podemos disponibilizar para esse conflito específico. E nós não somos os únicos envolvidos. Os sistemas Patriot são vendidos para vários países naquela região, então eles também estão disparando armas, então tem isso. Outra coisa a se perceber é que também temos maneiras alternativas de destruir mísseis ou drones inimigos que estejam chegando. Existe um kit que é instalado, acho que se chama Precision Kill Kit, kit avançado de precisão para abate, que é colocado nos F-15. É como um compartimento de foguetes de helicóptero Apache que dispara foguetes Laser Guy, ideais para derrubar drones Shahad. Então, nós temos opções, mas o que eu disse é que você tem que matar o arqueiro, não a flecha. E alguém no parlamento realmente usou a minha frase, o que foi tipo, sim, foi bem legal ver isso. Mas a ideia aqui é que a defesa aérea não é um escudo, pense na defesa aérea como aquele guarda-chuva pequeno que você deixa no carro para quando precisa ir ao supermercado, no caminho de casa, depois do trabalho e está chovendo. Você ainda vai se molhar, mas vai se molhar menos do que se não tivesse o guarda-chuva. O sistema de defesa aérea ganha tempo para você ir e atingir aqueles lançadores de mísseis balísticos, aqueles lançadores de mísseis de cruzeiro. Essa é uma das razões pelas quais a Ucrânia está sendo bombardeada. Porque nós demos a eles interceptores, mas nunca fornecemos os mísseis de ataque de longo alcance para realmente atingir dentro da Rússia, para destruir o que era disparado contra eles. E nós já vimos uma redução incrível. Acredito que os disparos diminuíram quase 90% vindos do Irã. E isso pode ser porque eles estão ficando sem mísseis para lançar, pode ser por isso. Muitos desses mísseis ficam embaixo da terra. Descobrimos onde eles estão e os destruímos ou fechamos o buraco. Alguns lançadores podem estar sem combustível, sem o necessário para o gerador erguer o TEL, o transportador erector lançador, e disparar o míssil. E pode ser que, pessoal, eles sumiram, estão por aí desaparecidos. Eles não têm notícias de seus comandantes há meses ou semanas e não sabem o que fazer. E posso dizer uma coisa para vocês, 2 coisas estão surgindo. A primeira é que esses sistemas precisam de manutenção. Então, se você tem um lançador de mísseis, periodicamente você faz uma manutenção ruim nesse lançador de mísseis. E as peças, para manter esse lançador de mísseis, você precisa encomendar essas peças, certo? E colocar essas peças no lançador para que ele funcione de forma eficaz. Se você está se escondendo, não é tão problemático se estiver sempre se movendo, pois isso é melhor do que apenas se esconder, já que podem te encontrar. Agora você está desgastando o míssil e o caminhão lançador. E a outra pergunta é, como você faz para trazer esse negócio de volta para recarregar? Então lembre-se disso. Onde você recarrega isso? No depósito que está em chamas. O guindaste que coloca o míssil no lançador, bem, isso também precisa de combustível. Leva cerca de, varia de 4 a 6 horas para colocar esse míssil no lançador. E aí você tem que rodar todos os sistemas de teste nele. E olha, isso não é Lego, certo? Você está lidando com um míssil de verdade. É preciso ter certo cuidado com isso. Certo? Isso não é recarregar um AK-4 ou um R-15, né? Esse negócio é tipo uma peça complexa. É como lançar uma nave espacial ou um satélite que desce com combustível. Certo? O combustível de foguete fica exposto. Faz sentido. Minha esposa teme que células adormecidas sejam ativadas. Você sabe algo ou tem opinião sobre isso? Elas vão ser ativadas? Nosso FBI alerta a polícia da Califórnia que o Irã pode lançar drones contra a costa oeste. Esse é um alerta da ABC Set News Bay Area. Provavelmente só queriam cliques no Instagram. Quero dizer, eles poderiam fazer isso. Quero dizer, quando você olha para a Operação Teia de Aranha, o que a Ucrânia fez com a Rússia quando lançou vários drones de basicamente containers ou cabanas de caça falsas. Isso realmente mudou o jogo quando se trata do que
Uma potência menor pode fazer com drones pequenos e baratos. Se essas células estão no país agora, esse é um dos motivos pelos quais fui tão. Quero dizer, acredito que fui muito claro sobre o WISE. Tipo, não estou muito preocupado com o cara que fica na Home Depot. Eu estou preocupado com os iranianos e chineses que vieram pela fronteira por um buraco na cerca. Isso é, mas você sabe, se você tem uma cota, é muito mais fácil ir atrás do cara no caminhão de tacos do que ir atrás do alvo difícil que está morando nos subúrbios. Fingindo ser, você sabe, olhe pra mim, o persa amigável, você gostaria de comprar um tapete? Isso é muito mais difícil. Isso, eu vou te pegar. Ok, fora dos padrões. Os persas são tão amigáveis, porém. Cara, você acabou de ser totalmente racista casual, beleza, Jesus, cara, Rian, você vai me fazer ser cancelado. Essa não é a opinião do The Jordan Harbinger Show. Incorporei, tudo bem, me diga. Para realmente falar sobre isso, sim, a questão das células adormecidas de verdade, existe uma chance real disso acontecer, e dessas células adormecidas. Elas têm que pensar assim: quer saber, eu vou deixar essa vida confortável que eu tinha e vou cometer algum tipo de ato terrorista, certo? E existe a possibilidade de eles fazerem isso. A possibilidade dos drones existe, sabe? Porque a Ucrânia realmente lançou vários drones contra a Rússia. Nós certamente poderíamos fazer isso. Pegar uma van, estacionar do lado de fora de Whiteman, voar vários drones lá dentro e explodir vários bombardeiros. Eu nem tenho certeza se Whiteman tem algum tipo de defesa aérea, certo, contra drones. Então, com certeza é um problema. Mas a grande questão é, eles conseguem fazer mais do que apenas um pouco de terror? E eu realmente não acho que consigam. Se algo assim acontecer, vai ser muito triste. Não vai ser um desastre na escala do 11 de setembro. Vai ser tipo, você conhece a escola em Beslan? Sim. Aquilo foi terrível. Beslan, sim. Beslan, sim. Ou um monte de russos. Pode ser algo nessa escala e será muito triste e a América ficará furiosa. Este é um país resiliente. Provavelmente ficaremos bem. Sim, Beslan, terrível. Acho que foi algo como os chechenos. Rebeldes basicamente entraram e simplesmente massacraram um monte de crianças em uma escola e foi o pior massacre escolar do planeta Terra. Eu acredito, quero dizer, nem chega perto de outro. Sim, foram cerca de 250 crianças e algumas pessoas morreram no incêndio. Depois, chechenos, viúvas negras se explodiram com coletes suicidas e iniciaram outro incêndio. As pessoas começaram a aparecer, pais chegaram com rifles de caça querendo entrar. Sim, isso é terrível, terrível. Sim, essa é uma história que assombra. O que dizer dessas imagens de guerra feitas por IA? Por exemplo, aquela que você desmentiu, uma refinaria de petróleo em Haifa pegando fogo, mas não era Haifa nem algo real. Sim, essa questão das imagens de guerra feitas por IA só vai piorar à medida que a IA ficar mais realista. E posso te dizer que uma coisa boa que o X fez recentemente foi que eles disseram: se você compartilhar imagens de guerra feitas por IA, ou pelo menos se você fizer upload de imagens de guerra feitas por IA, você é desmonetizado. E seria melhor se você fosse removido da plataforma, mas talvez eles estejam indo um passo de cada vez aqui. Não incentive lucro com imagens de guerra criadas por IA. O interessante sobre isso, essas imagens de guerra feitas por IA, é que a IA está tão realista agora que é muito difícil saber o que é real e o que não é. E até tivemos Jill Stein, que já concorreu à presidência uma vez. Ela não é médica, Jill Stein. Sim, doutora Jill Stein, eu não sei muito sobre ela, então quando você diz... Jill Stein concorreu à presidência e compartilhou uma imagem feita por IA, dizendo que seria ótimo se fosse verdade. 550 forças especiais americanas capturadas pelo Irã. Seria incrível se fosse verdade, mas é só uma desculpa. Nem pesquisei, mas seria insano se fosse real. Eu até usaria politicamente. Vai se ferrar, Jill Stein. Sim, eu posso te dizer isso. Eu sei que nenhum americano foi capturado pelo Irã, porque, se não me engano, talvez um pouco menos de 20 anos atrás, houve alguns marinheiros da Marinha que estavam em um pequeno barco de patrulha e foram capturados pela Guarda Revolucionária Iraniana, e eles quase imediatamente deram entrevistas com eles. Eles divulgaram vídeos deles sendo interrogados e a gente veria isso imediatamente.
Se o Irã tivesse qualquer tipo de prisioneiro, você veria vídeos de propaganda surgindo imediatamente. Então, essa coisa de IA é realmente assustadora, porque agora é tão real e pode ser gerada tão rapidamente. Recentemente gravei um episódio sobre o asiático de IA que vive surgindo no YouTube. Ah, esse é o cara que te fala pra comprar prata ou algo assim. Te sugere comprar prata e explica a situação geopolítica mundial. E é uma quadrilha criminosa no Paquistão. Isso me custou $39, tecnicamente $12 para fazer esse vídeo. Quando eu tento replicar o cara asiático dizendo que Ryan é muito bonito, Mas algo assim pode quebrar. Isso exige muita energia. Pegue mais leve. Ryan é muito bonito, até pra IA é difícil. mas custou $36 para eu conseguir a assinatura e depois $12 em fichas para criar um vídeo, e isso escala muito bem. Alguns desses canais de IA de asiáticos publicam até 3 vídeos por dia, tão rápido quanto conseguem. Então, eu posso ver no futuro, se a gente não controlar a disseminação de desinformação gerada por IA, ou até mesmo conteúdo gerado por IA, sabe? Uma grande questão que foi um grande problema durante a guerra em Gaza, foi que Israel não fazia ideia de como lidar com relações públicas. E se você é um criador de conteúdo, você precisa de conteúdo, certo? Então você olha para o Hamas está publicando conteúdo bom todo dia. E aí, se você é um criador, você pode comentar em cima desse conteúdo e dizer: veja o que o Hamas fez com o tanque. Se não há equivalente de Israel, que imagens usar? Vai usar as do Hamas, certo? Então é assim que todos esses criadores acabam indo para o lado do Hamas. Quero dizer, eles estão vendo o lado deles da história todo dia. Com o IA, você pode gerar o que quiser para conseguir esse conteúdo de impacto. Isso deveria ser assustador, pois há muita gente mercenária por aí, tipo, só querem conteúdo e não ligam se é verdade. E se eu estiver... Desde que o que você disse seja verdade, eu não faço ideia. Eu deveria checar os fatos. Qualquer pessoa que espalha esse tipo de desinformação é simplesmente uma pessoa terrível, ou desinformação, deliberadamente, devo dizer, é uma pessoa terrível. O famoso se for verdade, tipo Jesus Cristo, pesquisa no Google. Me surpreende que ainda não existam vídeos falsos de IA mostrando soldados dos Estados Unidos atirando em garotas iranianas em escolas. Também sendo presos pela Guarda Revolucionária Iraniana e, você sabe, confessando crimes de guerra em vídeo falso de IA. Na verdade, me surpreende ainda não termos visto isso. Sim, isso seria relativamente fácil de implementar. Olha, você nem precisa ir tão longe. Quero dizer, há pessoas que falam inglês no Irã, tem gente que parece americana o suficiente, certo? Um americano pode gravar um vídeo dizendo: estive no 5º grupo de forças especiais e fui capturado, mas na verdade é um iraniano que cresceu no sul da Califórnia. O problema é que a maioria desses caras odeia o regime. Quero dizer, se você é isso mesmo. Tenho explicado isso. As pessoas perguntam: tem tantos iranianos em Los Angeles, devemos nos preocupar? São células adormecidas? Eu disse, esses são os que vão matar, as células adormecidas, os iranianos em Los Angeles. Eu conheço muitos deles, nunca conheci um só que conheça alguém que goste do regime. Tem um motivo para eles morarem em Los Angeles. Eles fugiram da revolução, quase todos eles, e definitivamente não são fãs de nenhum ayatollah. Tenho certeza de que não falo por todos os iranianos em Los Angeles, mas eu me sentiria mal se não defendesse meus amigos persas iranianos lá agora. Sim, talvez você encontre alguém que faria o vídeo por alguns trocados e mandaria para o Irã. Mas por que, se você pode simplesmente usar IA? Por que se preocupar com alguém real que eles poderiam encontrar? Estuda na USC, né? É só inventar uma pessoa falsa. E claro, os Estados Unidos vão dizer que ele é uma pessoa falsa, já que sumiu e não querem pagar à família. É mais fácil criar pessoas falsas, não é? Essa seria uma forma de fazer isso. Quero dizer, geralmente dá para perceber quem é falso. Acho que um certo realismo conta para alguma coisa. Você conhece James Stockdale durante o Vietnã? Ele foi companheiro de chapa do Ross Perot. Agora, Não, cara, eu sou péssimo em identificar vídeo de IA. Tipo, eu olho e penso, isso é 100% real, e as pessoas falam, cara, tem um iPhone voando no ar. James Stockdale foi isso, ele era piloto durante o Vietnã, foi abatido e acabou se tornando almirante.
Mas esse cara pediram para ele participar de um vídeo de propaganda dos norte-vietnamitas e ele disse não. Então eles bateram nele e iam colocar ele no vídeo de qualquer jeito. Então ele bateu no próprio rosto com o pé de uma cadeira para ficar todo machucado. Assim, ele não apareceria no vídeo. Tipo, isso é, sabe, isso é demais. Os vietnamitas achavam importante pôr um branco real num vídeo como capitalista. Então James Stockdale se bateu na perna, pensando bem agora. Eu mencionei Ross Perot, sabe, em 1979, durante a Revolução. Ross Perot realmente enviou uma equipe ao Irã para tirar pessoas de lá. Sério? Você conhece essa história? Não. Então, essa é uma história fascinante. Não é algo que muita gente conhece, mas Ross Perot, ele era dono de uma empresa chamada IDS, Electronic Data Systems. E a Electronic Data Systems estava trabalhando em um software para criar um sistema de previdência social para o Irã. E basicamente eles precisavam receber. A EDS não tinha sido paga há um tempo. Com o novo governo, as pessoas diziam, bem, nós não vamos pagar. Então, o governo iraniano, sob o comando do Ayatollah, simplesmente pegou esses caras e os jogou na prisão. E Ross Perot basicamente disse, olha, nós vamos libertá-lo, mas vocês precisam eliminar a dívida que devemos a vocês. Então Ross Perot formou uma espécie de equipe de forças especiais com pessoas da empresa dele, pessoas que já tinham sido do exército. E eles foram para o Irã, atravessaram para o Irã pela Turquia, e inicialmente o plano deles era, um dos caras usaria um gesso no braço com uma bola de fisioterapia que continha chumbo de cartucho dentro. E basicamente no Irã você podia comprar espingardas, mas só podia comprar cartuchos de chumbo fino para elas. Então eles iam ao Irã, compravam espingardas em lojas esportivas, munição, tiravam o chumbo fino e colocavam o grosso. Eles iam à prisão para tirar seus caras de lá. Esse é o plano mais idiota de todos. Bem, funcionou mesmo, você tá brincando, funcionou de verdade. Carter não enviou as forças especiais ao Irã, mas Ross Perot mandou a equipe do departamento Ross da EDS e funcionou. Exatamente, como assim? Eles eram ex-operadores, mas entraram lá e, na verdade, acabou que nem precisaram tirar os caras da prisão à força. A prisão foi invadida por revolucionários e os dois civis, ou melhor, os dois funcionários da EDS estavam na prisão, tipo, com medo de sair por não falar o idioma. Provavelmente iriam lá e falariam, ei, não tentei fugir. Mas eles foram lá, pegaram e colocaram eles dentro. O fascinante foi que, ao sair, tinham duas fotos. Então eles tinham um comboio, 2 veículos, e havia 2 fotos, uma do Shah e outra do Ayatollah. Então o Irã ainda está uma bagunça, certo? Eles dirigiam, viam um carro, sinalizavam para parar e perguntavam, no próximo posto, são revolucionários ou do governo? Os outros respondiam, revolucionários? E então eles colocavam a foto do Shah ou a foto do Ayatollah no carro. Ao chegarem ao posto de controle e serem liberados, comemoravam e seguiam para o próximo carro e posto. Revolucionário? Shah. Então exibiam a foto do Shah. E sim, Ross Perot tirou seu pessoal daquela loucura na prisão iraniana. Essa história me lembra algo que já contei antes, inclusive no programa. Quando estive em Jerusalém, estudei na Universidade Hebraica. E isso foi bem no começo, bem antes da segunda intifada começar oficialmente, certo? Então esse cara, Ariel Sharon, sobe ao monte do templo e fala umas besteiras. Todo mundo fica super irritado e rola uma confusão enorme. E estava na Cidade Velha fazendo compras e passeando com meu colega de quarto da Jordânia, Ahmed, árabe, né? Então pensamos, melhor sair daqui por causa do gás lacrimogênio. E você consegue ouvir garrafas quebrando e consegue ouvir os tiros dos lançadores de gás, das armas de choque sendo disparados por todo lado. E tem grupos de jovens palestinos batendo nas pessoas e tem grupos de policiais israelenses também batendo nas pessoas. Correndo via a polícia israelense e pensava que precisava sair. Como estudante universitário estrangeiro, eles abriam caminho e diziam, corre por ali. Encontramos um grupo de jovens palestinos. Meu colega Ahmed gritava em árabe, somos árabes, e me agarrava. Corríamos e cruzávamos mais policiais israelenses. Eu pedia, ei, deixa a gente passar, e eles deixavam. Às vezes via um cara moreno, não parecia agressivo. A gente se olhava, tipo, você fala árabe ou grito em inglês? E era tipo, droga, só entra no táxi mais próximo. Aquilo foi provavelmente a maior descarga de adrenalina que já tive. Quero dizer, aquilo foi sério mesmo. Com tudo isso, a Sérvia e o que ocorreu, você já pensou em ficar em casa?
Sim, exceto minhas últimas férias na Arábia Saudita, quando mísseis de cruzeiro sobrevoaram meu acampamento. Já considerei tirar férias na Itália em vez disso. Provavelmente minha esposa adoraria, mas infelizmente... Há vários lugares nos Estados Unidos. Vou ao treinamento de primavera com meu pai na próxima semana. Talvez. Com as células adormecidas, sinto que posso ir onde quiser. Elas estão aqui, enquanto há células ativas em todo lugar. Qual o problema? Todos perguntam se vai virar uma guerra regional agora. É quando está acontecendo uma guerra no Líbano com Israel bombardeando coisas e eles lançando mísseis e drones contra o Catar e Dubai. Então, mas eu não sei. Quer dizer, ninguém mais está lutando entre si. É só o Irã se debatendo e lançando um monte de coisas pra ver o que conseguem acertar, né? Eu não gosto do termo guerra regional, principalmente porque Na verdade, apenas 4 exércitos no mundo conseguem realizar operações expedicionárias para travar uma guerra regional. E esses seriam os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, o Reino Unido... Desculpe, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França e a China. E a Rússia costumava estar nessa lista. Eles não têm mais capacidades expedicionárias, ou seja, eles conseguem sair do seu país e manter tropas em grande escala fora do seu território. E quando você olha para os exércitos do mundo árabe, na maioria das vezes, eles são o que chamamos de exércitos de guarda palaciana. Esses exércitos existem apenas para manter o seu rei no poder, manter o seu líder no poder. Há um motivo pelo qual eles têm muitos aviões de combate, é porque eles desfilam bem, os caras ficam elegantes em seus uniformes de piloto de caça. É possível bombardear as milícias rebeldes à distância sem enviar pessoas ao local? Sim, você pode bombardear as milícias rebeldes de muito longe. E as pessoas da Força Aérea provavelmente não vão se rebelar contra você, certo? Então ter uma Força Aérea forte é bom. Porque assim os filhos dos ricos têm um lugar para ir e parecer legais, e você pode fazer eles sobrevoarem, e você faz desfiles e coisas assim. Mas você não tem capacidade de ataque de precisão em profundidade, certo? A Turquia meio que perdeu isso com o F-35. Se você olhar para alguns dos atores regionais, muitos deles têm F-16, eu acho que a Arábia Saudita tem F-15, que talvez sejam capazes disso. Acho que agora são do modelo C, pensando bem, Tornados. É meio estranho porque a maior parte da Força Aérea da Arábia Saudita está configurada basicamente para defesa aérea interna, não realmente para atacar o Irã. Então, quando as pessoas dizem, meu Deus, é uma guerra regional, bem, como você faz uma guerra regional? Me diga como você faz isso. E ninguém consegue responder essa próxima pergunta. Quer dizer, seria como se o Qatar decidisse ir lá e tomar um dos Emirados porque sempre quis. O enclave de Oman seria fechado pela Arábia Saudita, porque eles estão cansados de, sei lá, mostrar o passaporte na fronteira, quero dizer, tanto faz. Esses países simplesmente não têm rixa suficiente entre si para tomar atitudes militares uns contra os outros de forma suicida, porque eles nem conseguiriam fazer isso de qualquer jeito. E eles não têm as capacidades expedicionárias e logísticas. A Arábia Saudita tentou matar os rebeldes Zaidi, que são os Houthis no Iêmen. Eles realmente não conseguem fazer isso na fronteira da Arábia Saudita, certo? Isso porque a guerra é difícil e, bem, devo dizer que a guerra é difícil, mas a logística é ainda mais difícil. E você sabe, nos Estados Unidos conseguimos levar mais coisas pelo mar do que a maioria das pessoas consegue ter em seu próprio país. Então, quando alguém fala em guerra regional, isso basicamente significa que as pessoas vão apenas lançar mísseis umas nas outras e, eventualmente, eles vão acabar. Mas não é como se a Turquia fosse invadir o Irã com um exército de 1,4 milhão de homens. Eles simplesmente não têm essa capacidade, certo? E não é como se a Arábia Saudita fosse fazer isso também. Eles não têm capacidade expedicionária para sustentar sua logística. Então por que você acha que o Irã lançou todos esses drones e mísseis contra outros países árabes? Isso foi, você acha? O plano deles era, uma vez que eles sejam atingidos, eles vão dizer, ei, América, é melhor você parar de mexer com o Irã, porque olha, eles estão atirando mísseis na gente. Parece que, se esse era o plano, não deu certo, pois só uniu o mundo árabe contra o Irã, o que já acontecia. Mas era como se pensassem, talvez eles não estejam envolvidos? Não, eles estão lançando mísseis contra nós. Ok, bem, a gente nem vai mais fingir que está do seu lado. Quero dizer, você está absolutamente certo. Esse é um dos motivos pelos quais eu gosto de participar do seu programa, porque você faz muita pesquisa. Sabe, posso te dizer, você está absolutamente certo.
Eu acho que o plano deles era, tudo bem, vamos lançar esses mísseis contra o mundo árabe. O mundo árabe vai se unir para dizer aos Estados Unidos, não, parem, e então os Estados Unidos... Saiam do nosso país. Não queremos suas bases e os problemas que trazem. Até o professor Zhang, não sei se você já viu, trabalha com história preditiva. Isso parece uma propaganda do Partido Comunista Chinês no YouTube, exaltando a China e criticando os Estados Unidos, dizendo que tudo que sabemos é mentira. Ele foi para a China porque queria bater no filho dele. Falo sério, ele estava no Canadá. Ele bateu no filho dele numa piscina e depois foi para a China, onde podia fazer isso. E agora ele apresenta o programa. Mas, bom, você tem a mídia LNL, né? Seguro? Eu gostaria que os prêmios continuassem os mesmos. Bom, eu posso te dizer isso. Uma das coisas que ele disse foi que o Irã ia unir o mundo árabe. Eu pensei, esses são xiitas, eles não ligam nem um pouco para esses caras. E eu acho que o mundo árabe olha para o Irã da mesma forma e diz, sabe de uma coisa, isso não é um comportamento aceitável. E eu acho que a gente tem o mundo árabe do nosso lado, porque eles olham para o Irã e pensam, seria realmente bom se eles não estivessem lá, né? E esse é basicamente o resto do mundo, exceto Rússia ou China, pensando, sabe de uma coisa? Esses caras têm sido uma pedra no sapato do mundo desde 1979. Essa pode ser nossa chance, se não acabarmos com eles, ao menos reduzir esse incômodo. Acho que já sei a resposta para essas duas perguntas. A Rússia vai se envolver? Não, está ocupada na Ucrânia. E a China vai se envolver? Muito improvável, porque, primeiro, como eles fariam isso, certo? Eles também não têm uma capacidade logística militar expedicionária muito eficiente. As pessoas falam, eles precisam do petróleo do Estreito de Hormuz. Mas a China, até onde eu sei, já disse ao Irã, ei, não minem isso, nós precisamos que o petróleo passe por ali, então eu não sei. Por um lado, a China não pode se envolver, mas caso se envolva, seria para garantir o transporte de petróleo pelo Estreito de Hormuz, essencial para eles. Vamos fazer um parêntese sobre o Estreito de Hormuz, pois ainda não falamos disso. Claro. Então, o Estreito de Hormuz é essa pequena faixa de mar que tem sido um ponto de estrangulamento. Quero dizer que tem 12 milhas de largura. Posso estar errado. Acho que são 12 ou 21, porque acabei de pesquisar isso hoje de manhã. Mas, basicamente, é pequeno o suficiente para que você possa atingir qualquer coisa que passe por ali com um míssil, se quiser. Isso assumindo que você consiga encontrar, certo? Destruímos novamente muitos ativos de ISR, inteligência, vigilância e reconhecimento do Irã. E as pessoas perguntam, o Irã pode minar o Estreito de Hormuz com o quê? Certo? Afundamos a marinha deles até os barcos que distribuem minas. Agora, uma coisa... Ah, sério? Eu não sabia disso. Sim, uma coisa que pode ser um fator são os veículos de superfície não tripulados RS, o SVS. A Ucrânia foi pioneira nisso, essa é uma das formas que eles conseguiram. O último destroyer da classe Kryov no Mar Negro foi atingido por esses drones de superfície não tripulados, que basicamente são jet skis reaproveitados. Dispositivos com receptor de GPS são muito pequenos, o que pode preocupar. O Irã pode ter vários. Basta carregá-los com explosivos e enviá-los contra um petroleiro. Eu consigo imaginar, e seria até interessante, eu consigo imaginar a China se envolvendo, escoltando esses navios pelo estreito em vez dos Estados Unidos. E sabe, uma coisa ruim em relação aos Estados Unidos é, nós nos livramos dos melhores navios para fazer isso, é um tipo de navio chamado fragata, nós nos livramos da classe Oliver Hazard Perry, eu me esqueci. Substituímos pelo navio de combate litoral, que não é muito eficiente em nada. Ele não pode operar no litoral por falta de armas e não é grande o suficiente para combater. Então, em breve vai virar um recife de coral perto de você. É isso aí. Em breve vai virar um recife de coral. E esse tipo de coisa é assim, bem, sabe, a gente poderia contar com os britânicos, ou os franceses, ou os italianos, o que seria ótimo, recebem grande parte do petróleo do Estreito de Hormuz. Mas a China, se eles quiserem trabalhar com os americanos, o que seria? Isso seria novo, né? Isso seria novo. Se trabalhássemos juntos escoltando petroleiros, talvez não fosse ruim, mas em breve pode ser uma questão de escolta. Escolta de quê? Porque agora a maior ameaça no Estreito de Hormuz é a Lloyd's de Londres. Porque nenhum navio vai se mover sem seguro, e a melhor maneira de fazer os navios voltarem a se mover seria o presidente autorizar.
Acho que é título 10 ou 12 seguro de risco de guerra. Basicamente, você pode comprar um pacote de seguro dos Estados Unidos por um preço baixo. Isso garante que seu navio passe pelo Estreito de Hormuz. Isso resolveria o problema. Posso resolver amanhã, pois ainda há capitães relutantes em ir. Não querem atacá-los, mas atingiram o navio da Tailândia hoje. Você viu, né? Eu não vi que eles atingiram. Solta fumaça, é petroleiro ou navio porta-containers. Eles atingiram com o SV? Vamos verificar agora mesmo. Três navios no Estreito de Hormuz foram atingidos por projéteis desconhecidos. Aqui é a BBC. Você pode ver que este navio está soltando muita fumaça. Vamos ver. O tráfego pelo estreito caiu drasticamente. Ok, deixa eu ver. Marinha da Tailândia presta assistência após um navio com bandeira tailandesa ser atingido a 11 milhas náuticas ao norte de Omã, causando incêndio. A tripulação está sendo resgatada. O Irã depois admitiu que estava por trás do ataque, dizendo que a tripulação do navio ignorou os avisos, o que eu suponho que toda tripulação de navio que passa por ali tem que fazer. Navio porta-container japonês sofreu danos leves ao ser atingido a 25 milhas da costa dos Emirados Árabes Unidos. Segurança marítima está ok na região. Um terceiro navio de carga foi atingido a cerca de 50 milhas náuticas a noroeste de Dubai, e a causa dos ataques está sob investigação. Então, o Irã obviamente fez isso, e o Irã diz que não vai permitir que um único litro de petróleo destinado aos Estados Unidos, Israel e seus parceiros passe pelo estreito. Como eles sabem o destino do petróleo? Com uma bandeira das Ilhas Cook não dá para saber para onde vai. Você vai simplesmente atacar e a China vai dizer: "Ei, irmão, aquilo era nosso, seus idiotas." Todo navio tem um manifesto, certo? Muitas vezes eles estão em sites como tankertracker.com, onde dá para ver para onde vão. O Irã faz parte da comunidade internacional de navegação. Tenho certeza de que eles acessam bancos de dados sobre navios disponíveis, pois ao reservar um navio, usam essas informações para saber quais estão livres ou não. É isso. Assim, é possível ver o destino de um navio e direcioná-lo conforme isso. Pronto. Existe algo chamado AIS, embora muitas vezes as pessoas desliguem o AIS. Eu diria que você provavelmente deveria desligar isso se estiver navegando pelo Estreito de Hormuz agora. Então dá para ter uma ideia de onde o navio vai, mas eu acho que o Irã sabia onde cada navio no Golfo estava em qualquer momento quando o conflito começou. Eles poderiam descobrir quem vai para onde e, com os sensores certos, mirar nessas pessoas. Caramba, isso não é bom se eles conseguem mirar nos navios. Acertaram 3 hoje, não sei quantos passam lá, mas 3 em um dia parece muito. Também acho muito. Convide Sal Materigliano do O que está acontecendo com o transporte marítimo para conversar sobre isso. Tô dentro, pode me apresentar para ele. Sei que estamos sem tempo. Mas se o regime iraniano cair, será como a Líbia? Isso preocupa as pessoas. Eu não acho que vai ser assim. E digo isso porque o povo iraniano não é árabe, eles não são tribais, não têm essas lealdades tribais. Sabe, tipo, minha tribo tem que estar no poder e todo mundo ao meu redor tem que ser da minha tribo. Então, o faccionalismo. Eles realmente não têm isso lá. Eles têm curdos, têm árabes no sudoeste, algumas pessoas de, acho que você diria, origem paquistanesa, ou não lembro a etnia exata, mas eles têm algumas minorias religiosas. Mas não é nada como o Iraque, sabe, com cristãos, xiitas, sunitas, yazidis e curdos, todos meio misturados. Eles têm uma identidade coletiva. Então, acho que o caminho mais provável não seria necessariamente uma guerra civil. Acho que ou você vai ver o regime permanecer no poder com defesas antimísseis ou capacidades de mísseis severamente comprometidas, ou vai ver o exército assumir o controle, e algum tipo de homem forte, e eventualmente alguém que trabalhe com os Estados Unidos. E, com sorte, eleições. Então, é uma dessas duas coisas. Mas o segundo ponto está com o povo iraniano. Olha, eu sou totalmente a favor de um Irã livre. Os iranianos estão entre as pessoas mais incríveis que conheci. Sua civilização e história são impressionantes. Eu sou apenas um grande fã de tudo, exceto do regime islâmico radical e linha dura. Devo esclarecer, gosto da comida, de tudo e desejo o melhor para eles. Sei que provavelmente vamos terminar e isso não parece que vai acabar logo.
Então eu tenho a sensação de que vamos acabar fazendo outro episódio e uma atualização, porque eu sinto que isso vai continuar por vários meses. O que você acha? Certamente pode continuar por pelo menos mais 4 a 6 semanas. Poxa, isso é generoso. Eu estava pensando que vai durar muito mais, mas você sabe mais do que eu. Espero que acabe logo e com menos sangue civil do que imagino. Mas esse é o Irã. Povo incrível sob governo horrível. Você afirmou que a Terceira Guerra Mundial já começou. Parece para mim que temos mais indicadores de que estamos em uma guerra mundial do que de que não estamos em uma guerra mundial. Você disse, talvez eu deixe a América. Dos americanos com patrimônio de 5 milhões de dólares ou mais, 53% já deixaram os Estados Unidos. Eu não acho que as nossas chances de uma arma nuclear explodir estejam diminuindo a cada ano. Na verdade, eu acho que estão aumentando. Atualmente, existem 161 conflitos ativos ao redor do mundo. Ouvi você afirmar em outras entrevistas que Putin vencia na Ucrânia. Ninguém realmente esperava por isso.